Olá, meus prezados amigos. É um enorme prazer poder compartilhar novamente com vocês esses estudos que abordam acerca do criacionismo de forma bem didática. Eu sou o professor Eliezer Guedes e estou hoje para compartilhar com vocês o 13º estudo da série A Idade do Homem na Terra. No estudo anterior, nós vimos como todos os animais terrestres foram criados no sexto dia. Ainda acerca do sexto dia, nós veremos como Deus criou o homem. Espero que o estudo de hoje traga alguma explicação sobre como se deu a criação do homem no sexto dia. Peço que você se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos estudos com aqueles que se dedicam ao estudo da Palavra de Deus. Ao final do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo. Essa série de estudo, como já falamos, está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido por meio do site elieverguedes.com.br ou pelo WhatsApp 61 98385 2289. Sendo assim, segue o nosso 13º estudo, o sexto dia da criação, parte 2. Então, quando lemos a Bíblia em Gênesis capítulo 26, capítulo 1, versículo 26 ao 31, a Bíblia nos traz a seguinte informação. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, fervos-vão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, na primeira parte do estudo sobre a criação do sexto dia, nós abordamos sobre a criação dos animais. Nessa segunda parte, nós abordaremos somente a criação do homem e da mulher, como sendo a última obra da criação, em virtude de essa ser a razão principal de todo o processo criacionista de Deus. Tudo o que nós vemos desde o primeiro dia até o momento, visava propiciar um ambiente sólido, confortável e seguro para aquilo que chamamos de a coroa da criação, que é o homem. Sendo assim, vemos que o planejamento preliminar para a criação do homem foi todo feito em períodos distintos, com os diversos ajustes que foram sendo feitos ao longo das eras. Agora, o ambiente já estava preparado, pois já havia água, já havia ar, terra firme, luz solar, oxigênio, camada de ozônio, vegetação, peixes, aves, animais e uma infinidade de coisas que o ser humano precisaria para se manter vivo neste planeta. Em cada detalhe da necessidade humana, Deus pensou, planejou e supriu, para que a sua imagem e semelhança estivesse na terra. Algumas pessoas dizem que Deus pegou o barro, fez um boneco e soprou sobre ele um fôlego de vida em suas narinas. Mas eu estou aqui para falar para vocês hoje que o homem não é um boneco de barro. Ele é fruto de uma obra de engenharia genética e celular, que funciona de modo harmônico. Sendo assim, cada parte do corpo foi minuciosamente pensada para exercer a tarefa específica, e cada sistema do corpo funciona em sincronia com os demais,
a fim de que toda a necessidade do corpo seja suprida para viver bem e em harmonia. Quando nós estudamos em biologia, nós vemos que o corpo humano ele é composto por vários sistemas. Né? Nós temos o sistema neural, sistema digestivo, sistema endócrino e vários sistemas. Todos eles funcionam harmonicamente. Tudo isso foi pensado e planejado por Deus. Não foi fruto de um boneco que ganhou vida. Toda essa engenharia genética foi planejada por Deus. O salmista, no Salmo 139, versículo 14 ao versículo 16, ele fica admirado ao contemplar como que o homem foi formado. E ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, de uma forma muito especial e maravilhosa, Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança, para que o homem tivesse a capacidade de pensar, tomar decisões e administrar aquilo que lhe for confiado. O homem, então, foi formado com uma estrutura óssea revestida por pele, nervos, músculos, tendões, vasos sanguíneos e articulações. Depois de formada toda essa estrutura, só faltava a esse corpo o fôlego de vida que foi outorgado pelo próprio Deus. Conforme nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia nos diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós vemos a Trindade reunida e elaborando a criação do homem, bem distinta das demais coisas e dos seres criados anteriormente. Ao soprar sobre o homem o fôlego de vida, Deus introduziu nele a alma e o espírito, dando-lhe vida. Dessa forma, o homem passou a ser dotado de sabedoria, inteligência, razão, emoção, sentimentos, discernimento e outros atributos relacionados à parte imaterial. Diferentemente dos demais animais, o homem é o único ser vivente composto por corpo, alma e espírito. Isso é, ele tem uma parte material, que é o corpo que perece, e tem duas partes imateriais, que é a alma e o espírito, que permanecem eternamente e hão de prestar contas a Deus por tudo o que tiver feito por meio do corpo. Os animais, eles são diferentes dos homens porque eles só têm apenas o corpo e a alma. Eles não têm o espírito, eles não têm o intelecto, eles não têm a inteligência. Por quê? Porque somente o homem foi feito à imagem de Deus. E quando a Bíblia nos informa que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso significa dizer que ele foi feito para ser parecido com Deus. Porém, essa semelhança não está no sentido físico. Por quê? Porque Deus não possui corpo físico, porque Deus é espírito. Porém, o homem foi feito para dominar sobre todas as criaturas e manter a comunhão com o Criador. Essa semelhança envolve os aspectos mental, social e moral. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que os primeiros homens eles eram seres selvagens, que não eram dotados de inteligência, e somente depois de milhares de anos a inteligência foi desenvolvida. Mas a gente vai ver que tal argumento não condiz com as informações bíblicas, porque de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28,
O homem já foi feito com todas as suas faculdades mentais bem desenvolvidas, a fim de poder dominar sobre todas as coisas e dar nome a todos os seres criados. Se não, vejamos o caso de Adão. Adão foi o primeiro homem. Ele deu nome a todos os animais. Posteriormente, ele trabalhava com a agricultura, com a pecuária, com ferro, artesanato e outras habilidades mais. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, os dois primeiros filhos que a Bíblia fala de Adão, fala de Caim e Abel, onde um era pastor de ovelhas e o outro era agricultor. Aí depois, a gente vai ver que também seus filhos já trabalhavam também com essa parte. Vamos ver o que diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 20 ao 22. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha só, aqui nós já vemos agora que o homem já fazia tendas, já criava gado, já fazia instrumento musical. Seguindo aqui ainda. E Vilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então aqui já vemos o homem já trabalhando com cobre e com ferro. Lá ainda no princípio, quando alguns estudiosos dizem que o homem ele era um ser primitivo, selvático. Quando a gente lê Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, a Bíblia nos diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Olha a capacidade de inteligência e de sabedoria que Adão tinha. A 7ª geração de Adão, ela já construía tendas, criava gado, fazia instrumentos musicais e também manipulava com cobre e o ferro. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Quando Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que esse homem esteja só. Olha só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e ferrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, depois de tudo criado, depois do homem criado, por fim, Deus formou a mulher, a partir de uma das costelas de Adão. Então é importante frisar que somente Adão ficou com menos uma costela. Hoje, tanto o homem como a mulher possuem 12 pares de costelas. O motivo pelo qual Deus formou a mulher foi para que houvesse o crescimento e a perpetuação da espécie humana. Por isso, Deus criou macho e fêmea, e somente pelo cruzamento entre ambos é possível haver a reprodução e a perpetuação. Quando lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus dá uma ordenança ao homem, que é o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu ao homem autoridade sobre todas as coisas, inclusive todos os animais eram submissos e temiam ao homem. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Os animais se tornaram selvagens e agora o homem é que passou a ter medo dos animais.
Gênesis capítulo 1, versículo 27, nos diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já devia no título Genoma da Mulher é mais completo, do autor Herto Escobar, né, de 2005. Diz o seguinte: todo ser humano possui 23 pares de cromossomos em cada célula. Entre eles, um par de cromossomos X e Y, cuja combinação determina essencialmente o sexo da pessoa. Então, as mulheres são do par XX e os homens XY. Então, Deus colocou o primeiro casal em um jardim chamado Éden. Esse jardim, ele foi criado para a habitação do homem com a sua mulher, porque Deus já havia preparado todas as condições favoráveis à sua habitação. Então, uma outra coisa que queremos frisar é que o homem não é fruto de uma evolução de outros primatas, nem tampouco de um ser semi-humano, como algumas pessoas defendem a teoria do Homo sapiens, Homo neandertal, Homo erectus ou dos hominídeos. Tudo isso são fantasias que as pessoas vão criando para desacreditar no processo criacionista de Deus. Agora, um outro ponto que a gente vai ver é que, inicialmente, o homem foi criado para viver eternamente, com plenitude de sabedoria e inteligência, e sem o desgaste causado pelos anos de vida. Porém, por causa do pecado, o homem perdeu esse privilégio e passou a ter os seus dias contados dentro de um período de vida. Então, a morte veio por causa do pecado de Adão, e essa consequência passou a ser uma maldição para todos os seus descendentes. A partir daí, toda a humanidade já nasce predestinada a passar pela morte. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade já nasce no pecado. Romanos 6, 23 nos diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, após criar o homem, algum tempo ainda se passou para que Deus o observasse e chegasse à conclusão de que não era bom que ele estivesse só. Então, Deus deu primeiramente ao homem o livre-arbítrio, mas infelizmente o homem não soube valorizar o seu livre-arbítrio e optou por desobedecer a Deus. Como consequência, toda a humanidade passou a viver sob a maldição causada por sua desobediência. Porém, foi por causa desse homem decaído que Deus tomou a forma humana, viveu entre nós e deu a sua própria vida para resgatá-lo e levá-lo para junto de si. Então, no estudo de hoje, nós vimos como Deus criou o homem de um modo maravilhoso. E que este homem, ele não é fruto de uma evolução, nem tampouco é um boneco de barro que ganhou vida. Enfim, que ele é um corpo complexo, cheio de sistemas, formado por Deus e que ganhou fôlego de vida. E quando a Bíblia nos diz que o homem veio do pó da terra, é porque os mesmos componentes que temos no pó da terra, nós já falamos no estudo anterior que tanto os animais quanto os seres humanos, eles têm as mesmas propriedades no seu corpo que tem no pó da terra. E quando o homem morre e se desintegra, sobra apenas os ossos, e o restante ele se desintegra no pó da terra. Então, se você gostou desse estudo, peço que compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a divulgar para a honra e a glória do nosso Deus. E fique conosco e que Deus o abençoe grandemente.